Ora boas pessoal, Solo Rider convosco para mais um vídeo. Tema para hoje. Estava aqui a tentar conjugar dois fatores. Fiz disparar o sinal, agora aguenta-te, não é? Ora então, tema para hoje. Sinistralidade. Aqui fechar a moandra. Sinistralidade. Hoje vamos falar de sinistralidade e do verão e da primavera. Estamos na primavera, mas este vídeo já vai sair no verão, porque há um vídeo que estreia antes deste. Mas vamos falar de sinistralidade. Ó Solo Rider, porque este tema hoje? Simples, é fim de semana e eu vou trabalhar. And because the weather is fine. É nada disso, camaradas. Vocês sabem e acompanham-me o ano inteiro, eu ando de moto o ano inteiro. Portanto, posso ter alguns handicaps de condução, que ainda agora ali à saída de casa e eu levando uma fruta de um carro por desleixo meu, e o tema não surgiu por acaso já estava em carteira. Mas o pessoal que anda de moto, a sinistralidade entre motociclistas acontece num período específico do ano, entre a primavera e o final do outono. Mais coisa, menos coisa. Porquê? Easy peasy. É quando toda a gente anda de moto. Há muitas motas que passam a vida abandonadas nas garagens durante o inverno, com uma mantinha e um aparelho de medição de frequência cardíaca. Não é nada disso, é um aparelho que se lhe chama de Optimizer. É verdade. E depois são desinvernadas, quando aparecem as andorinhas, os raios de sol mais consistentes, em que não há tanta chuva, mas pode sempre apanhar uma pinguinha ou outra. Pois é, meus amigos, o grosso da sinistralidade acontece neste período estival, entre primavera e final do outono, ou meio do outono, quando começam as chuvas mais a sério. E há um movimento chamado 6%, ou seja, é uma estatística, não sei muito bem de onde é que surgiu, mas vi isto o ano passado falado, anda lá pá, fogo. Vi isto o ano passado falado no Avis, em Avis, no Travelers Event, em que se estima que o número de motociclistas em Portugal que utiliza moto o ano inteiro são apenas 6%. É verdade, 6%. Não diria que todos estejamos dentro desse tal movimento dos 6% que utilizam moto o ano inteiro, sejamos todos condutores muito experientes. Logo aí, não, nós temos que conhecer as nossas limitações. Mas, para a sinistralidade contribui, em grande parte, o fator inexperiência. Também pode influir o fator excesso de confiança, assim como outros fatores, o excesso de álcool, o excesso de velocidade, as manobras perigosas que eu ia fazendo, que era ultrapassar no traço contínuo. Como veem, não somos perfeitos, mas lá está. Estes 6% são condutores com mais ou menos consciência, com mais ou menos habilidade para conduzir. Porquê? Passam logo por uma daquelas condições que é o fator chuva, o fator visibilidade, aliás, não só o fator chuva, visibilidade reduzida, inconstância nas condições meteorológicas. E se morássemos numa zona de montanha, tínhamos de levar com o gelo. Aqui também o temos, mas não é tão importante assim. Agora vamos falar dos outros fatores que incorrem ou concorrem diretamente para isto.
Agora, os demais fatores que concorrem para o incremento da sinistralidade. Desrespeito da sinalização, neste caso temos um radar, indicação de aproximação de radar, de velocidade fixa, medição de velocidade instantânea, assim é que é. Desculpem lá a minha calinada. Eu aqui tenho o radar a 90, vou a 80, está bom, olho para o lado para saber se posso entrar para a via, abro pisca, segue. Uma manobra mal sinalizada e o simples facto de a gente não olhar pelo espelho é condição suficiente para levarmos uma fruta. Há muita gente que anda com os espelhos recolhidos, eu nunca percebi muito bem porquê. Estraga a aerodinâmica da moto, estraga a estética da moto, bolas, eles estão lá por alguma razão, não é só porque é obrigatório. Esta é uma das razões, a desatenção na estrada. Segunda, excesso de álcool, já falámos. Terceira, excesso de velocidade. A quarta, que para mim é talvez a mais importante, o fator experiência. Por muito experientes que nós sejamos, às vezes temos problemas com a desatenção dos demais, mas também com a nossa desatenção. E a malta que, por norma, só anda de moto no verão, está muito reduzida a sua experiência. Eu sei que este tema vai ser contraditório e vou ser crucificado por causa disso e vou perder subscritores, mas pronto, vale o que vale, cada um não gosta, muda de canal, como eu já disse num vídeo anterior. A minha percepção é a minha percepção, não é nenhuma estatística, atenção, é a minha percepção. Diz-me que a maior parte dos acidentes ocorre aos fins de semana, que é quando a malta anda mais de moto. Mas também ocorre entre aqueles que não têm tanta experiência. Ou será que estou enganado? Digam-me vocês. Vocês terem, e isto já foi tema de vídeos, a tal história de como fazer 100 mil km ou como os 100 mil km foram feitos, a experiência, os handicaps, os fatores, as condições, a condição de trânsito, de estrada aberta, mas não sei o quê. Há acidentes em sítios tão estúpidos, mas tão estúpidos, que até faz confusão. Como é que aquilo acontece? Levaram uma fruta? Saíram disparados? A moto falhou? 0,3% é a possibilidade de falhas mecânicas numa moto. Partir uma corrente, haver um componente, um pneu que rebente. Basicamente há mais um ou dois fatores que eu agora não me recordo, mas são apenas 0,3%. E querem-nos levar às inspeções por 0,3%. Ok, tudo bem. Para mim não há problema, tenho mais 5 anos de liberdade para o fazer. Agora, quando a gente vê, e acontece, como eu disse, aos fins de semana, haver mais acidentes de motas. Porquê? Quando a malta tem possibilidade de circular. Durante a semana, se acontecer um toque ou outro no trânsito, pode acontecer alguém morrer. Lamento imenso por isso. Mas também temos que ter atenção à forma como conduzimos. A chegar aqui, está a andar, siga, dá-lhe mecha, Zé. Já estou a fazer a geneira, estão a ver? Uma cidade, limite de velocidade aqui a 50. Este é um dos fatores. Neste caso seria excesso de confiança ou estupidez natural, não é? Isto não é estupidez natural, isto é mesmo estupidez pura e dura. Mas as falhas mecânicas são a parcela menor dos acidentes de motociclos. A maior parte deve-se por inexperiência, não cumprimento de regras. Temos que ter muita atenção quando pegamos na moto e para onde é que vamos. Se vamos em grupo, se vamos sozinhos, tenham sempre atenção a isso. Eu não sou nenhum exemplo de virtudes, faz o que eu digo, não faças o que eu faço, porque eu também só faço a porcaria no trânsito. Agora, eu dizer assim, não, bate com a mão no peito, não, eu sou o maior condutor que há. Balelas para isso, é mentira. Sou o gajo que mais cumpre os códigos da estrada, balelas para isso também é mentira. Agora, tenho consciência que algumas asneiras são controladas. Algumas das asneiras são controladas. Mas também vejo que quando morre um motociclista, que ultimamente é
tipo 1 ou 2 por semana, ou 3 por semana, ou aparece no noticiário, ou aparece no Facebook, ou aparece numa página do obituário da família de alguém ou de um grupo motociclista. Epá, porque é que aquele indivíduo morreu? É que a gente diz paz à sua alma, mas o que é que ele ia fazer? Foi por culpa dele? Sabemos. Fica sempre essa ressalva no ar. Mas depois também vemos alguns indivíduos para o YouTube, que são aqueles vídeos que dão visualizações à pala, andarem de carroda no ar. Acham isso bem? Olha como exemplo que enquanto motovloggers estão a dar. Pá, eu não vou citar em nomes porque eles sabem quem são. Não se ofendam por causa disso. É pá, vocês sabem as neiras que fazem. Vocês sabem que são... Sabem o que é que devem fazer. Não façam na estrada aquilo que deviam de fazer numa pista. Pá, aluguem uma pista, vão para uma pista, para um autódromo, vão para um aeródromo desses desativados. É pá, façam as macacadas todas aí. Agora na estrada, meninos, atenção, hein? Atenção, a estrada não é só vossa. Logo vocês lá por terem de dar 299 ou 399 ou 499 ou 1099, pá, os outros também têm família, todos aqueles que circulam. Eu não estou a dizer isto para os cumpridores, estou a falar disto para os incumpridores. Porque eu tenho muita pena que morra um motociclista. Tenho muita pena que morra um motociclista, mas lá está, as circunstâncias em que morre, o que é que ia fazer, o que é que aconteceu, foi uma falha mecânica, foi inconsciência, não teve culpa nenhuma, levou com um merdas qualquer para frente ou de lado. Epá, há todos esses fatores em causa. Eu sou motociclista de consciência, alma, coração e vontade. Mas vejo muita gente a cometer tanta atrocidade em cima das motas, mas tanta, que até dá dó. Para mim até dá dó. Acham que eu tenho pena desses? Pá, se fosse o meu filho, a primeira coisa que eu lhe dizia: menino, isso não é para fazer. Tivesse ele 20, 30, 40 ou 50. Isso não é para fazer, não faz e acabou-se. Pá, as pessoas têm que andar na estrada com um propósito de consciência, que têm que chegar a casa, têm a família para ver. Se não querem chegar a casa, epá, mandem-se de uma ponta abaixo. Agora não ponham a vida dos outros em risco. Este conselho tanto é para motociclistas como para automobilistas. Pá, já vi pessoas a terem acidentes e safarem-se sem culpa nenhuma, mas também já vi gajos morrerem sem culpa nenhuma por causa da incúria de terceiros. Os automobilistas têm uma arma nas mãos. Teres um carro na mão, não prestas atenção, é como se tivesses uma licença melhor que uma de 9mm. Melhor que uma arma de 9mm, de calibre 9. E então porquê? Porque pura e simplesmente, se te baterem, primeiro amassas a chapa, mas também podes morrer dentro de um carro. É um facto. Agora, que tens mais probabilidades de sobrevida, isso tens. Isso tens. Eu aqui tenho particular atenção. Eu estou a ir para o trabalho, isto hoje é um sábado, eu estou a ir para o trabalho da parte da tarde, porque eu trabalho por turnos e a dias descompassados da semana. Tá? Olha, aquilo parou, mas este animal passou. Lindo. Oh, nem de propósito. O que é que acaba por suceder? Eu tenho que circular a diversas horas do dia, inclusive é de madrugada. Quando circulo de madrugada, vocês sabem qual é o meu maior medo? É não chegar ao trabalho. Porque eu entro ao trabalho àquela hora que muitos estão a vir da babadeira. Seja motociclista, seja automobilista. E o meu maior receio é não chegar ao trabalho. É não poder dizer bom dia, não poder ajudar os meus colegas a desempenharmos as nossas funções. Epá, custa, é ter medo. Toda a gente diz assim, e tal, eu gostava de ter moto, mas é muito perigoso. Amigo, tanto é perigoso morreres num acidente de moto como morreres de outra forma qualquer. A minha mãe teve a morte mais parva que há, uma queda à saída do autocarro e bateu com a cabeça no lancil de um passeio. Traumatismo crânioencefálico profundo, durou 4 dias. Dói. Teve culpa? Não. Não era uma pessoa velha. Tinha sido já atropelada 2 vezes e uma delas com uma tentativa de fuga.
Foi uma dor de cabeça resolver esse sinistro. Pá, não vos digo. Foi das merdas que mais me custou. E depois eu ainda tive com termo de identidade e residência, porque ameacei a pessoa e dizer-lhe assim: você assume isto, ou você assume isto, eu levo isto às últimas consequências. Você tentou fugir. Então não, para encontrar foi um castigo. Encontrar as testemunhas foi um castigo. Foi um problema que se resolveu, uma cagada. Mas podia ter sido um motociclista a dar-lhe uma fruta. Não vai há muito tempo, não me vanglorio por aquilo que vou dizer que fiz. Mas não gostei. Vinha a descer a calçada de Carris, à hora normal do dia, durante o dia, com pouco trânsito, e há um freguês dessa malta do gangue da mochila. Naquele dia devia estar taralhoco aquele gajo. Eu faixa do meio, o gajo faixa da direita, e encosta-se a mim, toca-me com o cotovelo. Isto à saída do eixo norte-sul. Eu, está bem, ok. Deixa lá que vais borrar a cueca. Foi o que eu pensei, foi o que eu disse e fiz. Nenes, estamos a descer a calçada de Carris, passei-me dos cornos, foi de modas. Acelerei, encostei-me a ele, isto ainda foi com a CB500X, já foi há muito tempo. Vocês sabem o que é que eu lhe fiz? Encostei o meu cotovelo ao dele, o meu cotovelo direito ao cotovelo esquerdo dele. Não ganhou para o susto. Porquê? Não tivesse sido parvo antes. Não se tivesse encostado a mim quando devia ter ido sossegado. Eu não faço mal a ninguém na estrada, não me meto com ninguém na estrada. Mas foi só para o gajo apanhar um susto. Foi, porque eu tinha espaço suficiente para sair a qualquer momento e ele não ia cair. Mas foi só para lhe meter um susto. Agora, nós temos que ter muita atenção na estrada quando fazemos determinadas manobras. Se estamos canarça, mais vale apanhar um Uber. Se fumarmos umas merdas para rir, meus amigos, deixem estar a moto quieta e sossegada, porque vocês vão andar a ver elefantes e dinossauros e pterodátilos, e isso vai ser uma grande cagada. Vocês não vão chegar a casa, ou se chegaram a casa, nem sabem como é que chegaram a casa. Querem se divertir? Não bebam, não fumam drogas. Tenham um juízo na estrada. Faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Está certo? Este é o conselho 7500 do Solo Rider, para vocês todos. Para ver se chegamos ao fim do ano não, se continuamos com a comunidade a crescer, mas sem andar a lamentar paz à sua alma, ou que assim ou caçado. A coisa é morreres de uma morte natural. A infelicidade é morreres num acidente de moto em que não tiveste culpa nenhuma. A pior delas todas é ter sido estúpido e morreste. Percebes a ideia? Portanto, porta-te com juízo na estrada, usa mais a moto mesmo no inverno para te aperceberes como é que funciona a dinâmica da estrada, o que é conduzir com intempérie. Não andes para aí a avacalhar nos 1099, anda dentro dos limites. É o meu conselho para ti, motociclista. Grande abraço. Motociclista, automobilista, pedestre, ciclista, cão, gato, periquito, canário, toupeira de chugo e marmota. Portanto, até ao próximo vídeo, camaradas. Fiquem bem.